Voltando para a questão de Adão ainda, outra coisa que a gente vai pontuar aqui, que acho que é interessante, é que Adão ele foi criado, num primeiro momento, apenas homem, né? E não tinha a sua ajudadora. Aham. O texto bíblico é muito claro quando ele vai dizer sobre a necessidade que o homem tinha. O próprio Deus observou a Não é necessidade. bom que o homem esteja só. E ele fez uma companheira. A ideia do texto bíblico ali é de alguém que está ao lado, servindo, junto com, não servindo a alguém. A mulher não é alguém que vai servir ao marido, homem, né? mas a mulher serve a Deus dentro daquelas atribuições que Adão tinha, junto com o seu esposo. Outra coisa que a gente precisa pontuar ali é que Adão ele foi criado para sociabilizar-se. Adão não foi criado para viver sozinho. Boa. Deus já pensou, e logo que a gente lê lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus fala, eu vou fazer o homem e ele vai multiplicar-se. E quando a gente lê Gênesis 2, lá do versículo 8 a seguir, só está Adão lá na história, está faltando alguma coisa. Então Deus ele demonstra esse processo de criação, entregando as responsabilidades, a representação do gênero humano para Adão e dizendo a Adão, você não foi criado para viver sozinho. Você foi criado para se relacionar com uma mulher que é da sua mesma espécie, mulher e homem, ele criou. Esse casal vai procriar, vai ter a sua prole, suas descendências e vai multiplicar e encher a terra. Talvez a brincadeira aqui seja, ainda hoje precisa encher a terra? Se nós 8 bilhões e pouco, né? Mas que a gente precisa manter os nossos filhos e ter filhos, isso a Bíblia sempre vai dizer. O propósito maior de um casal é que eles também tenham condições de dar continuidade à humanidade, né? E Adão e Eva fizeram isso. A primeira família foi constituída ali. Então veja como o Gênesis e a proposta de Gênesis para falar de criação das coisas, criação do ambiente em que o ser humano vive, criação do ser humano, finalidade para o qual o ser humano foi criado, que era governar e cultivar a terra, a família que Deus institui a partir do primeiro casal, que vão dar os seus filhos. Perceba como a cosmovisão bíblica ela vai nortear toda a nossa concepção de existência, de vida, de mundo, do porquê que eu existo e para que eu estou na Terra. É interessante. Hoje, por exemplo, aquilo que nós estávamos falando, existem diversas cosmovisões. E a que mais milita contra a cosmovisão cristã é o materialismo histórico. Ele é fundamentado no método científico. Eu só posso acreditar em alguma coisa como verdade absoluta se essa coisa for comprovada cientificamente. Então você vai ter duas cosmovisões ali. Eu tenho um monte de pesquisa científica que dão a entender, a partir de teorias, que o ser humano é fruto de um acaso. Essa é a ciência da religião? Não, isso aqui ainda é o materialismo histórico. A gente ainda está em Gênesis 2, cara. Gênesis ainda. Estou só Calma falando que vai chegar pouco ali. Quando a gente olha então para o texto bíblico, o texto bíblico é uma revelação de Deus. É uma revelação que se dá oralmente. Deus se comunica através da comunicação verbal com Adão e também com os demais escritores da Sagrada Escritura. Então, o que Adão está vivendo lá no começo, e que foi passado de pai para filho, chegou em Moisés, quem escreveu o livro de Gênesis, apresenta a origem de todas as coisas com base em Deus. Então, é daqui que surge a premissa, o pressuposto de que nós não somos uma tábula rasa. O ser humano não é um ser vazio de conhecimento. Ele tem algo em si, e esse algo em si aponta para o seu Criador. Já o materialismo histórico vai falar assim, a matéria é um composto
que a gente percebe que não teve uma causa primária. Ela foi, ao longo dos anos, evoluindo até chegar à vida como ela é hoje, organizada, e o cosmos como ele é hoje. Então, a partir do materialismo histórico, o que eu faço com tudo que foi criado? Eu descarto. Então, não é nada criado. É tudo fruto do acaso. Então, Você não entende, você descarta, né? Se o homem não foi criado por Deus e eu tiro Deus de cena e fico só com o processo científico, os dados científicos, se o homem é fruto do acaso, qual é a dignidade desse homem? Para que ele serve? Qual é a utilidade desse homem? O homem se torna um objeto, como qualquer outra coisa criada, ou como qualquer outra coisa que existe. Uhum. É aí que a gente vai começar a ver o uso de algumas ideologias para tentar eliminar qualquer pensamento cristão da sociedade. É isso que a gente está vendo hoje, né? E é com toda massivo, a força, né? Com toda massivo. a força. Eu Especialmente nas universidades e tudo mais, você vê assim, o marxismo cultural tomando conta. O próprio os Estados Unidos, cara. Eu lembro, acho que foi em 92, 93, se eu não me engano, não me falha a memória, eu era muito novo, tinha 4, 5 anos de idade, quando os Estados Unidos decidiu tirar as orações das escolas, porque as escolas públicas tinham oração, né? Porque os Estados Unidos foi um país fundamentado no cristianismo. Hoje em dia, cara, os Estados Unidos já não é mais um país cristão. É pós-cristão. É pós-cristão. Então, a gente vê a decadência da sociedade, né? Seja moral, seja ética, seja de o que for que seja que você possa imaginar, por simplesmente algo tão forte quanto essa questão da cosmovisão, né? Se você tira Deus, a ideia de Deus da sociedade, ela desmorona, né? Não precisa nem, não tô nem falando da atuação, do poder, não tô falando nem disso, né? É Isso aí Deus que determina homem e mulher. Se Deus não determina homem e mulher, quem me determina? Sou eu mesmo. Exato. Não, essa é a realidade. Essa é a lógica, é a lógica que eles utilizam. Eu fui tomar a segunda dose, eu estava nos Estados Unidos, porque eu entrei com a primeira dose e para você fazer qualquer coisa, você tinha que tomar a segunda dose, senão você não fazia nada. Aí eu fui tomar a dose, né, bom dia, tal, falando inglês com a moça, aí ela, como é que você se sente? Não, eu tô bem, não tô com nenhum sintoma, nada. Não, assim, qual que é o seu gênero? Eu falei, como é que eu me sinto? Não, a última vez que eu olhei no espelho eu era homem, então pode colocar homem aí, né? Mas essa foi a pergunta que ela me fez, como é que eu me sinto? Eu achei que ela perguntou se eu tava passando mal. Assim. Eu falei, cara, que bizarro. Como que você se sente? Hoje você é humano? Não, hoje eu me O que sinto você é hoje? Só um Civic. Um pássaro. Hoje eu sou sei lá, um canguru. Eu tô me sentindo um canguru Aí hoje. coloca lá, canguru. Nossa, cara. É bizarro, né, velho? Não, e pior que assim, a sociedade hoje, cara, você falar o básico, não, é homem e mulher, você é o homofóbico, ignorante, o retrógrado. Cancelado. Você é o retrógrado, você não sabe de nada. Caramba, cara, onde chegamos, onde a verdade está sendo aniquilada, né? E teoria por teoria, tudo é uma questão de fé. Se alguém me provar que houve uma evolução de espécies e viu lá o primeiro Eucaristide lá virando um girino, aí eu acredito. É uma fé na ciência É uma fé também, na né? ciência, de qualquer é um forma, Deus da ciência. É fé Depende dos de dois fé. lados, né? Quando o apóstolo Paulo fala que existe um Deus deste século, a gente pode, ao longo da história, identificar que algumas coisas são colocadas no lugar de Deus. Sim. Então, hoje, se eu fosse defender alguma coisa, uma teoria, eu defenderia que o que foi colocado no lugar de Deus foi a ciência. Hoje, o que nós vimos na pandemia, por exemplo, é quem determina o que deve ser feito. A fé não pode determinar que eu ore em público ou que eu ore por imposição de... Mas a ciência tem poder para dizer assim, não pode fazer, fecha as igrejas, todas essas coisas. Forte isso. Não, isso A ciência se tornou o Deus deste século. Uau. E o que a gente pôde até presenciar na pandemia mesmo, Nossa. é assim, o problema é quando a ciência fala A, depois fala B. Mas e aí? A gente confiou na ciência quando eles falaram que era A, mas agora eles falam que é B? Que ciência é essa que a gente está confiando, né? A gente viu isso no próprio Covid. Agora usa máscara, agora não. Agora fica em casa, agora não.
Até em própria dieta, tem época de vilão, né? O vilão é o ovo. O ovo não pode comer ovo, daí depois é a margarina. E fica mudando e depois deixa Depois de a ser. gordura trans, agora já não é mais. Exato, vai mudando. Só que assim. Depende do dia. Exato, é que, assim, a ciência é tão exata, a gente se acha tão evoluído assim, tão o gênio, tão incrível. Só que se a gente pega e olha para trás, vamos falar da época, sei lá, 200 anos atrás, com certeza as pessoas daquela época se achavam extremamente evoluídas também, os gênios. E quando o Galileu Galilei contrariou a ciência, falando que a Terra não era o centro do universo, ele foi quase morto. Sim. Né? Então, é mais exatamente ou isso que você menos tá isso. falando. Nessa época aí a ciência era dominada pela igreja, pela fé cristã, então tinha um padrão. Ele, a partir da ciência, questionou a ciência que até então era feita. Mas foi uma descoberta enorme, mudou muita coisa, principalmente no estudo do universo. Mas até na própria ciência hoje tem uma linha que está indo para o lado espiritual. Tem aquela questão da partícula de Deus, né? Que fala que é aquela Design partícula inteligente. onde tudo foi criado. Então, assim, existe até dentro da própria Sim, ciência. várias Existe vertentes. a linha da ciência que foge de Deus e existe a linha da ciência que está indo ao encontro de Deus. Sim. Até dentro da própria teologia tem algumas vertentes teológicas. Ixi, é o que mais tem, né? Se você for... eu estava explicando para os alunos lá do seminário teológico algumas coisas com relação a isso. Por exemplo, dentro da teologia você vai ter quem vai abraçar o teísmo, que é a fé em Deus pessoal, e ao mesmo tempo a ação do homem como se ele determinasse o fim de todas as coisas e Deus não soubesse do fim. Teísmo aberto. Você vai ter aqueles que vão olhar para o texto bíblico e vão falar, isso aqui é passível de acreditar. Eu posso crer nisso, mas nisso aqui já não tem como eu crer, porque isso aqui é milagre. Milagre não existe. É a teologia, o teísmo aberto. A teologia da... Esqueci aqui, fugiu o nome. Bateu a portaria. Rapaz, eu falei, então um terremoto Achei que aqui. eu tinha chutado a mesa. Aqui. Eu falei, eu falei, quem a que deu mesa um tá tapa na caindo. mesa, velho? Falei, se não foi um tapa, foi um chute, né, mano? Pra você que tá É. acompanhando aí, que você não tá entendendo, aconteceu um barulho aqui que todo mundo ficou assustado, achou que Jesus tava Até voltando, sei atrapalhou lá. a linha de raciocínio aqui. Eu falei, tô falando da criação, Deus desceu aqui na terra, velho. Teologia liberal. Começou a falar de ateísmo, tá vendo? O diabo já se manifestou aí, né? Queima ele. Voltando aí, é teologia liberal. E tem aqueles que acreditam que Deus criou, mas usou a evolução. Então é o chamado de teísmo evolucionista.